Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira na presença do Senhor. Hoje é dia 2 de dezembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Seja muito bem-vindo ao devocional Boas Novas de Grande Alegria. Desse período aí de prévia de Natal, né, de antecipação do Natal, nós estamos fazendo então o nosso devocional baseado no chamado Advento, baseado nessa antecipação, nessa prévia desse momento do Natal. A nossa ideia é estender a celebração ou estender a antecipação da vinda do Senhor Jesus para além das 24 horas ali do dia 24 ou das 48 horas ali do dia 24 ao dia 25. A ideia é usarmos aí todo o mês de dezembro para falarmos sobre a chegada, para falarmos sobre a encarnação do Verbo, para falar sobre a vinda, a primeira vinda do Messias, a primeira vinda do Salvador. Bom, hoje o tema do nosso devocional é a visitação esperada. O nosso terceiro dia, nós vamos falar sobre esta visitação, a visitação, ou seja, a chegada que foi esperada durante séculos e séculos e que aconteceu no dia definido como o Senhor havia prometido. O texto de hoje está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 68 até o 71, que diz assim, Lucas, capítulo 1, versículo 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Vou ler de novo. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara por seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Então, o que nós temos aqui nesse texto é uma profecia do homem de Deus, uma profecia do sacerdote Zacarias, e essa profecia foi entregue como um formato de um cântico de adoração. Zacarias, só para você saber, ele é o marido de Isabel, falamos de Isabel ontem. Isabel e Zacarias eram os pais de João Batista. Agora, o interessante na história de Zacarias é que Zacarias, 9 meses, ou um período maior, um pouco menor aí de 9 meses, não menor não, mas um pouco maior, de 9 meses, antes desse dia aqui da profecia, ele havia duvidado quando o anjo apareceu para ele e disse que a mulher dele, Isabel, mulher estéril e já com idade avançada, que ela seria mãe e que ele seria pai. E Zacarias duvidou do anjo e, como sinal de que o que estava sendo prometido aconteceria, é que Zacarias ficou mudo durante todo o período da gravidez. Só que aqui, quando nasce então João Batista, aí essa mudez provisória de Zacarias termina e ele volta a falar. Mas qual é o ponto? Voltando aqui para essa profecia de Zacarias, né? E aí não é o Zacarias lá do Antigo Testamento, temos um profeta também no Antigo Testamento chamado Zacarias, não é o mesmo, aqui é um Zacarias mais próximo, mais tardio, na época de Jesus. Mas nós temos aqui, nesse texto e nessa história de Zacarias, duas coisas notáveis que eu queria chamar a sua atenção nessa manhã. A primeira é a confiança renovada de Zacarias. Zacarias teve a sua confiança renovada ao ver o Senhor ou ao receber a profecia ou ao saber que o Senhor Jesus ele viria, que o Messias viria. Zacarias teve a sua fé renovada. Quando ele soube que as promessas de Deus estavam cumprindo, ele, antes até do nascimento do Senhor Jesus, antes até de Jesus nascer, ele já havia declarado profeticamente
que o Senhor Deus visitou e redimiu. Então, o que acontece aqui é que ele teve a sua fé em Cristo renovada. Antes, ele não acreditou. Agora, cheio do Espírito Santo, ele está confiante. Antes, ele não estava confiando, nem que a sua mulher teria um filho, e muito menos que o Messias, que tanto foi prometido pelos antepassados, que o Messias tão aguardado durante séculos e séculos, esse Messias nasceria. Mas agora, cheio do Espírito Santo, agora impactado pela presença de Deus, agora movido pelo Espírito de Deus, ele renova a sua esperança. Se antes ele não acreditava, agora ele está acreditando. E o que mudou? A presença do Espírito Santo. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você, porque isso é importante. O Espírito Santo capacita pessoas a crer nas promessas de Deus. Quem nos capacita a crer nas promessas de Deus, quem nos capacita a crer no Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Ninguém pode crer em Deus a não ser que o Espírito Santo assim o faça. Ninguém pode acreditar nas promessas de Deus a não ser que o Espírito Santo o mova a isso. Ninguém pode, de fato, acreditar que Jesus é o Messias a não ser que ele tenha uma visitação poderosa do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Zacarias. E isso acontece até hoje, nos nossos dias, até hoje, comigo e com você. Se cremos em Deus, nós cremos porque o Espírito Santo está nos capacitando a fazer isso. Talvez o exemplo de alguém capacitado pelo Espírito Santo e que creu em Deus de forma impressionante é Noé. Você e eu sabemos o que Noé fez. Noé construiu uma arca. Noé recebeu animais. Noé, durante anos e anos a fio, por causa de uma promessa, por causa de uma palavra de Deus, Noé confiou e trabalhou incessantemente na construção de uma arca. Agora, o texto bíblico diz que Noé confiou no que Deus disse. Noé confiou na palavra de Deus. E ele fez isso porque o Espírito Santo estava capacitando a isso. Noé, ele não só confiou em Deus. Noé, ele confiou que Deus estava enviando um Salvador. Noé acreditou que Deus iria salvá-lo daquele juízo iminente que viria sobre toda a humanidade. E ele foi capacitado pelo Espírito Santo a ter esta fé, uma fé confiante em Deus. Então, a primeira coisa que nós notamos aqui na história de Zacarias é que ele teve uma fé, e essa fé ela veio exatamente da capacitação do Espírito Santo. Deus renovou o interior de Zacarias para que ele cresce em Deus, para que ele cresce que o Messias viria dali a pouco tempo. Mas não só que o Messias viria, mas, em segundo lugar, que esse Messias é a própria visitação de Deus para o mundo. Não adiantava Zacarias crer em Deus. Ele precisaria crer que Deus é o Salvador do mundo. Ele não precisava apenas crer em algo, mas ele precisava crer de forma correta. Talvez você e eu, certamente você já deve ter ouvido aquela expressão, eu creio muito em Deus. Eu, como pastor, talvez seja uma das frases que eu mais escuto em toda a minha vida. Não, eu tenho muita fé em Deus. Contudo, será que é a fé correta? O texto aqui de Lucas, ele vai falar exatamente isso. Vai dizer o quê? Louvado seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, não é só uma fé, é uma fé correta. É uma fé que tem objeto definido. Uma fé que tem um objeto definido. Jesus é o objeto da nossa fé. Por exemplo, quando você está crendo que Deus vai te curar, o objeto da sua fé é definido. Deus direcionado para algo definido, a sua cura. Aqui, a fé de Zacarias era definida, era fé em Deus, mas também com um destino próprio, salvar. Ele falou que visitou e redimiu o seu povo, salvar o seu povo. Então, não é só uma questão de crer em Deus,
Não é só uma questão de acreditar em Deus. É preciso acreditar de maneira correta. Não adianta crer. É preciso crer na verdade. Porque às vezes nós vamos crer. Como eu disse aqui, você pode dizer, eu creio em Deus. Mas será que você está crendo na verdade sobre Deus? Será que você está crendo no conteúdo da verdade sobre Deus? E a verdade sobre Deus está guardado, está reservado, está escrito, está revelado nas Escrituras. Então não adianta crer, é preciso crer na verdade. Zacarias, ele creu, mas ele também creu agora na verdade. Ele acreditou, ele tinha a fé renovada. A fé dele foi renovada por Deus. Antes ele não acreditava, agora ele acredita. Mas não adianta crer, mas crer na coisa errada. Por isso que é importante quando Zacarias diz que Deus visitou e redimiu o seu povo. Um exemplo de alguém que pode crer de forma errada, crer, mas não crer na verdade, são os cruzados. Os cruzados, né? Na época lá, os cruzados, não é cruzado moeda, não, né? Mas aqueles homens que na Idade Média, no início da Idade Média, saíam ali da Europa e iam em direção ao Oriente lutar especialmente contra os sarracenos, contra os muçulmanos. Aqueles homens, eles tinham confiança de que o que eles estavam fazendo era a obra de Deus. Eles estavam lutando, pegando em armas e matando pessoas em nome de Deus. Eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Muitos espiritualistas, eles acreditam que estão fazendo a coisa certa, porque estão fazendo o bem, estão fazendo aquilo que é a verdade. E nem sempre estar fazendo o que é certo é o que é a verdade. E isso precisa ficar claro, porque não adianta fé, é preciso fé correta. Na política, isso é muito mais simples de perceber. Por exemplo, os nazistas, eles acreditavam que estavam fazendo o que era certo. Eles tinham muita fé do que o que eles estavam fazendo era o correto. E nós sabemos que eles mataram milhares e milhares de judeus, milhões talvez, acreditando que o que eles estavam fazendo era o correto. Depois, os socialistas na União Soviética acreditavam que o que estavam fazendo era o correto. Então, acreditar simplesmente não significa muita coisa. É preciso acreditar na verdade da palavra de Deus. Acreditar simplesmente, eu gosto de dizer que acreditar, às vezes, até mesmo um cachorro passando na rua, ele acredita em Deus. Eu brinco que se você perguntar para o cachorro, né? Você acredita em Deus? Ele vai falar, uau! Acredita, né? Mas acreditar simplesmente, ou crer em Deus simplesmente, não significa que a sua fé é uma fé bíblica. Não significa que a sua fé é a fé correta. Então, a fé correta é aquela que acredita nas verdades relacionadas ao Redentor, nas suas verdades salvíficas. A fé correta é a fé baseada naquilo que as Escrituras prometem de forma direta, na salvação dos homens, na redenção dos homens, na justificação dos homens, na santificação dos homens. Isso é o que a palavra de Deus nos promete, na redenção final dos homens ou na restauração final de todas as coisas. Isso é o que a palavra de Deus promete diretamente aos homens. E essas são as chamadas bênçãos espirituais nas regiões celestiais que estão lá em Efésios capítulo 1. Então, qual é a moral da história aqui que nós percebemos nesse texto de Lucas capítulo 1? Foram séculos e séculos e séculos de espera. Séculos e séculos e séculos de espera. Uma expectativa gigante para a chegada do Redentor. E agora, essa visitação está prestes a acontecer. O que é que está sendo destacado aqui? Uma fé renovada, mas também uma fé correta. Uma fé capacitada pelo Espírito Santo. Uma fé dada pelo Espírito Santo como um dom de Deus. Uma fé entregue como um presente, como uma dádiva de Deus. Mas não só uma fé
dada, renovada, mas também uma fé correta, uma fé verdadeira, uma fé baseada na palavra de Deus. Não uma fé criada, não uma fé simplesmente emocional, não uma fé para chamar a sua atenção ou para apenas apaziguar as dores do seu coração, porque uma fé que é apenas para apaziguar a dor do seu coração, ela não vai produzir os frutos permanentes, mas uma fé com um objeto e com um destino definido, o Senhor Jesus e a salvação de homens, essa fé sim, ela é capaz de amolecer o nosso coração, tranquilizar o nosso coração e principalmente direcionar o nosso coração de maneira correta. A visitação esperada estava para acontecer ali na época de Zacarias. Para nós hoje, essa visitação inicial já aconteceu e aguardamos a segunda visitação. Então, o que está sendo destacado aqui é uma fé renovada, mas também uma fé correta, uma fé verdadeira, mas também uma fé viva, uma fé que vem como dádiva do Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo. Então essa é a moral da história que nós aprendemos nesse texto de hoje, nesse cântico profético de Zacarias, dizendo, olha, a visitação do Senhor, ou como ele disse aqui, louvado seja o Senhor, porque visitou e redimiu o seu povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, qual é o desafio do Léo, a aplicação que nós temos aí para esse texto de hoje? Falamos muito sobre fé. A pergunta que eu faço é, no que você tem crido? Falamos de fé renovada, fé como dádiva do Espírito Santo, falamos sobre fé correta. A pergunta é, no que você tem crido? No Deus da Bíblia, no Deus que veio salvar e redimir homens, ou em uma divindade criada por você? Essa divindade criada por você pode ser uma imagem de um bezerro de ouro que alguém pode ter esculpido para você. Arão era um religioso que esculpiu um bezerro de ouro para o povo de Israel crer. E eles estavam crendo, ainda que achavam que estavam crendo em Deus, estavam crendo de maneira errada. Então, em que você tem crido? O desafio de hoje é, você acredita no Deus da Bíblia ou você acredita em uma divindade criada na sua cabeça? Uma divindade que é algo que você acha que é o certo, né? Como muita gente gosta de dizer, cada um tem a sua interpretação da Bíblia, né? Já ouviu essa expressão? Pois é, isso não é verdade, ainda que pareça bonito, ainda que pareça ser verdade, mas não é. A Bíblia, ela só tem, ou só é possível ser interpretada de uma forma. É regra mínima, né? Interpretação de texto. Não há como ser feito 2, 3 vezes. O que você pode fazer muitas vezes é encontrar ou tentar ler nas entrelinhas o que não está ali. E aí o problema de fato não é com a interpretação ou com a Bíblia, é exatamente com a sua aplicação. Então, no que você tem crido? A aplicação de hoje é essa. No Deus da Bíblia ou em alguma divindade que você criou a partir de conhecimentos ou a partir de impressões que você mesmo tirou sem ter qualquer apreço ou sem ter qualquer apego ao texto bíblico. Se você crê em alguma divindade que você criou, eu vou dizer para você, arrependa-se e volte para o Senhor hoje. Agora, se você tem crido no Deus da Bíblia, renove a sua força, renove as suas esperanças, porque essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Tá bom? Vamos orar, pessoal? Vamos colocar tudo isso aí que falamos diante do Senhor. Se você puder, então, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração de acordo com esta palavra. Senhor nosso Deus, como Zacarias disse, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos visitou e, através do teu Filho amado, o Senhor salvou pessoas, dentre as quais, Pai, nós cremos que estamos. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela redenção prometida pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa, Pai, o Senhor não nos abandonou em nossos próprios pecados,
mas o Senhor, aprova o Senhor nos redimir e nos salvar. Obrigado porque através do Espírito Santo o Senhor nos capacita a crer, mas não a crer em qualquer coisa. Capacita-nos a crer em Tua palavra e nas Tuas promessas gloriosas. E é baseado na Tua palavra e nas promessas gloriosas do Senhor que nós queremos, Senhor Deus, passar esse dia de hoje e todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, porque muitas vezes nos desviamos da Tua palavra, nos afastamos da verdade, Senhor Deus, das Escrituras, e abraçamos uma verdade produzida pelo nosso próprio coração. Por isso nos arrependemos nessa manhã e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a retornar ao caminho da Tua palavra. Fazemos isso e oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Que Deus nos abençoe e fiquem com Deus.